Amados, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos, né? E a quem é só ouvinte da palavra de Deus, né? Um bom dia de salvação, que Deus possa, né, tá visitando você nesse momento, né? Nós vamos tirar uma palavra, né, de ânimo, né, uma palavra de vitória para você nessa manhã, né? Que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, quer dizer, o seu Filho único, para que todo aquele que nele cria não pereça, mas tenha vida eterna, vida e vida com abundância. Não é só hoje, você viva hoje, não. É vida e vida com abundância, quer dizer, é muita vida. Louvado seja o nome de Jesus. Amados, pensa bem o que é você ter um filho, né? Filho único, e de repente você se vê, né, em uma situação na qual você tem que dizimar o teu filho para salvar a vida de pessoas que você não conhece. Você tem que entregar o seu filho, a vida do seu filho, né, para que você possa salvar alguém ou algumas pessoas na qual você sabe que não se importa com você ou com a sua família, não se importa com você ou com o seu reino, né? Mas ainda assim, né, você sem pensar, sem tosquenejar, você vai lá e entrega o seu filho para morrer por quem não merece a vida do seu filho, né? E foi assim com Deus, né? Deus ele não pensou em entregar o seu próprio filho, o seu filho único, né, para poder morrer por nós. E se fosse só entregar para que o filho dele viesse e morresse e acabou, não. Eu quero te dizer que por 33 anos Jesus Cristo ele sofreu sem causa. Ele sofreu sem ter feito nada para que ele viesse aquele sofrimento. Mas ele sabia que se ele não passasse por aquilo, nós estávamos perdidos. O que seria da minha e da sua vida se não fosse Jesus Cristo, se não fosse Cristo, né? E a misericórdia dele, né? Mas ainda assim, Jesus Cristo fez. Ainda assim, Jesus Cristo ele se entregou como um cordeiro vivo para salvar a minha e a sua vida. E assim, Deus o permitiu, assim Deus fez, né? E Jesus Cristo obedientemente entregou a sua própria vida, né, para que nós fôssemos salvos. Porque o Jesus Cristo, ele não pecou, quem pecou foi eu, quem pecou foi você, quem pecou foi nossos pais, nossos antecedentes, né? E ainda assim ele se livrou, ele se entregou para entregar a sua própria vida, ele se entregou a sua própria vida para nos livrar da morte, uma morte que era nossa. Jesus Cristo ele levou sobre si, e ainda assim ele foi escarnecido, ele foi açoitado sem causa, entendeu? A ganância do homem não conseguiu ver a graça salvadora de Jesus Cristo. A ganância do homem só pensou assim: se esse homem ficar, a gente perde o nosso reino, a gente perde o nosso reinado, a gente perde a nossa regalia. Sabe por quê? Porque o homem é corrupto. O homem, quando viu o Jesus Cristo propagando, né, o nome do Pai, por Jesus Cristo anunciando um evangelho genuíno, um evangelho que tiraria o pecado do mundo, que limparia toda a eira, assim como a Bíblia diz, o homem ele viu
a sua fonte de renda, vamos dizer assim, sabe o quê? Comprometida. O homem viu que, de repente, eles poderiam perder reinado, poderiam perder, né, o mandado deles. Então, ali eles começaram a perseguir. Começou uma perseguição sem causa, né? Então, qualquer um que proclamava, que clamava o nome de Jesus, era açoitado. Qualquer um que falasse de Jesus, ele era lançado na prisão, ele era escarnecido, ele era açoitado. Ou seja, havia uma tirania, havia uma hierarquia, né, que não podia ser, de maneira nenhuma, não podia ser ameaçada, né? Vamos dizer assim que havia ali uma ditadura, onde os poderosos que falavam tudo o que tinha que se acontecer, entendeu? E aí Jesus Cristo, né, ele foi crucificado, uma morte de cruz, ele foi levado à cruz do Calvário, um lugar, né, aonde o nome se chamava Gogotá, um lugar de morte, um lugar de humilhação. Mas eu quero te chamar a tua atenção, para a graça salvadora de Jesus Cristo, para a sua... Eu creio, né? Há poucos tempos, há alguns dias, eu passei por uma enfermidade, né? Minha garganta estava inflamada e eu só conseguia pensar, eu não conseguia nem orar. Eu só conseguia pensar na minha dor e eu não conseguia falar com ninguém. Sabe por quê? Porque eu estava sentindo uma dor, porque algo estava me incomodando, então eu só conseguia ficar quieto, eu não conseguia nem conversar com a minha esposa. Mas você vê Jesus Cristo, ele ali pregado no madeiro, ele ali sentindo aquela dor que ele tinha sido transpassado do seu lado, ele tinha sido pregado pelas mãos e pelos pés, ele estava pregado no madeiro, mas sendo que ainda assim ele está observando ao seu redor. A primeira preocupação de Jesus Cristo qual foi? Salvar. Olha, rapaz, por que você está falando isso desse homem? Porque ele não tem culpa nenhuma. Então, mestre, lembra de mim quando estiver no seu paraíso. Ainda hoje, pois eu te digo que ainda hoje você estará comigo no meu paraíso. E agora, Jesus Cristo, ele está sentindo tanta dor que ele vai entregar o seu espírito, ele vai expirar. Mas antes dele expirar, sabe qual foi a atitude dele? A preocupação com aquelas pessoas que estavam fazendo aquilo com ele. Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que está fazendo. Ou seja, eles não têm imaginação que é o teu filho que está aqui. Eles não creem. Eles poderiam até saber, mas eles não creu. Então, se ele não creu, eles estão na ignorância dele. Então é onde se cumpriu aquela palavra que fala na Bíblia, que Jesus Cristo ele não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Então, Jesus Cristo, ele é santo. Nós devemos ser santos. Não vamos conseguir nunca, mas pelo menos tenta ser santo como é Jesus Cristo. E assim, graça e paz, da parte do nosso Salvador Jesus Cristo. Fique com essa palavra hoje, palavra de amor, a palavra de superação. Jesus Cristo, ele superou a cruz do Calvário. Jesus Cristo, ele superou o açoite, né? Tudo isso para que nós fôssemos salvos, para que nós estivéssemos aqui hoje. Graça e paz.